A paz do Senhor Jesus, o Cristo. Muito bem, estamos aqui na lição de número 9, na pré-aula da revista de jovens. Uma lição muito interessante, muito especial, que fala sobre o retorno triunfal de Cristo. Mas antes, se inscreva no canal, acione o sininho de notificações, faça parte desse povo, desse grupo de pessoas que se junta, mesmo que virtualmente, para aprender, escutar, para se aperfeiçoar na palavra do Senhor. Eu sou o evangelista Daniel Araújo e com muita felicidade estou na pré-aula de hoje. Então conto com a sua colaboração, sua participação e conto com a sua audiência até o final dessa aula, ok? Então, vamos à nossa pré-aula? Lição de número 9, o retorno triunfal de Cristo. Quero ler aqui o texto do dia e a síntese. Texto do dia: eis que vem como as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Apocalipse, capítulo 1, versículo 7. Acompanhe na sua revista impressa ou mesmo na revista digital. A síntese: o retorno do Senhor em glória enche de esperança o coração dos cristãos, pois um dia Deus intervirá definitivamente nessa terra e restaurará as boas coisas que foram perdidas com a queda. Eu quero também falar um pouquinho sobre o texto que se encontra em Apocalipse, capítulo 19, do 11 ao 16, que é o texto bíblico. Mas antes, já quero extrair aqui algumas verdades e alguns pontos bem relevantes. A segunda vinda de Cristo também é conhecida como sua vinda em glória, que ela tem dois momentos. O primeiro momento é nas nuvens, em que os salvos no Senhor encontrarão, pelo processo do arrebatamento da sua igreja, Jesus, iniciando ali o galardoar das suas obras, isso para a igreja, e logo em ato contínuo, as bodas do Cordeiro. Depois, no final das bodas do Cordeiro, em que no céu estaremos com Cristo, a igreja, na terra estará passando o processo de tribulação. Primeira parte, tribulação, e segunda parte, ou metade da semana, como nós falamos, 3 anos e meio de grande tribulação. O fim do período das bodas e o fim da grande tribulação, eles culminam na Batalha do Armagedon, que é onde nós vamos entrar na nossa lição aqui. Agora, um pouquinho antes aqui, alguns elementos. Por que glória? Vinda em glória de Cristo. Quando estruturamos ou estudamos de uma forma sistemática a própria pessoa de Deus, eu percebo que Deus tem atributos ou características ou elementos incomunicáveis ao homem. E existem elementos comunicáveis. Um elemento, por exemplo, o amor. O amor, ele faz parte dos atributos de Deus, mas nós também amamos, então nós também temos esse atributo. Claro que Deus, ele tem esse elemento amor no seu suprassumo, porque o próprio Cristo, ele é a expressão máxima do amor de Deus, porque Deus se esvazia e caminha com os homens. Ele caminha com os homens. E é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. E eu também amo. Eu amo o meu irmão, os meus pais, a minha esposa, a minha filha. Eu amo um colega de trabalho. Eu amo uma pessoa na igreja ou um grupo de irmãos. Então nós temos ali uma participação nesse atributo. Mas a glória, ela é incomunicável e ela é indivisível e ela não faz parte daquilo que é a fundamentação, criação, os elementos formadores, tanto da psique quanto da sua forma orgânica. Estou falando do corpo humano. No Antigo Testamento, a expressão ou a representação da glória de Deus era a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, ela precisava ter todo um ritual respeitado para que ela fosse transportada em meio ao povo de Israel. E lemos nos textos veterotestamentários N situações em que
esses elementos rituais e cerimoniais foram desrespeitados e a nação ou o indivíduo sofreu penalidades até mesmo de morte. Os soldados de Davi, trazendo a Arca da Aliança para Jerusalém, nesse momento ela tomba e em um ato ali de boa vontade, de boa fé, um dos soldados segura aquela arca. Ele é exterminado instantaneamente. Por quê? Deus é mau? Não, porque o atributo da glória de Deus, ele é incomunicável e ele não se mistura com o pecado. Esse elemento glória também explica como Deus se torna homem. O escritor aos Hebreus nos relata que Cristo é Deus esvaziado da sua glória, mas em contraponto ele é cheio de plenitude. Jesus, ele é Deus esvaziado da glória de Deus. E esse esvaziar da glória de Deus acontece pelo amor. Através do processo de esvaziar-se da glória do Pai, o Filho pode caminhar entre os homens. E nós entendemos então que esse atributo, que é o que nós denotamos esse ponto, ele é incomunicável, ele é particular a Deus e o esvaziar desse atributo na pessoa de Cristo possibilitou a Jesus caminhar entre os homens. Existia uma linha que nós conhecemos hoje como gnosticismo, que pregava a impossibilidade ou a não fundamentação de um Deus caminhando entre os homens. O gnosticismo, ele é muito confrontado e combatido com os pais da igreja no primeiro e logo no início até o terceiro século da era cristã. A fundamentação lógica é que existia o reino da luz e o reino das trevas. Nós faríamos parte do reino das trevas. E era impossível o Deus do reino da luz caminhar no reino das trevas. Existia um personagem chamado Arcontes que poderia transitar entre esses dois universos. O fato é que o escritor aos Hebreus explica, é possível sim, a você incrédulo. Cristo, ele esvazia-se da sua glória e ele caminha entre os homens, mas cheio de plenitude. Isso representa uma completa formação da psique da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Cristo, ele não tinha dúvida, nem sombra de dúvida. Ele é a expressão de amor, ele é a expressão de fé. Então, fobias, pânicos, medos não afrontavam ou feriam o corpo ou a perspectiva humana de Jesus. Diferente de nós, que somos, como alguns psicólogos dizem, resultado dos nossos traumas. Não entrarei nesse mérito, mas é bem importante essa reflexão e é muito interessante. Então, Cristo, ele vem esvaziado da glória, mas Paulo reconhece que Cristo, após a ressurreição, ele possui um corpo glorificado, semelhante aos que nós, da igreja, teremos ao ser arrebatados. Esse retorno do elemento ou atributo glória em Cristo coloca nele um poder constrói nele um elemento que antes não existia. E aí eu começo a interpretar o porquê, que a primeira vinda, primeiramente, é em glória, e esse segundo momento agora, aonde existe a proteção da nação e a tribo de Israel, ela acontece com tremores e manifestações naturais. Elementos como descritos em Atos, chamas como de fogo, a terra tremendo, o monte se fendindo, acontecendo ali todo um tremor. E uma fenda se abre, Israel é resguardada, o remanescente fiel é resguardado, as nações perseguidoras no vale do Megido irão ser exterminadas. E agora é muito importante você que nos acompanha perceber que olha quão grande amor é a expressão de Cristo, ou como Cristo é a expressão do amor. Ele é Deus esvaziado da sua glória. E através desse esvaziamento de glória, nós podemos
perceber as suas escritas e que no período do Novo Testamento os homens não foram exterminados, mas foram abençoados, agraciados e tocados com sinais e milagres. O texto de Apocalipse capítulo 19, o citado e orientado na leitura da lição, de 11 a 16, fala de alguns elementos bem interessantes. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco que estava sentado sobre ele, chamava-se Fiel, Verdadeiro e julgava e pelejava com justiça. O 12, e os seus olhos eram como chamas de fogo e sobre a sua cabeça havia muitas diademas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. Olhos como chamas de fogo. Significa que a ele nada é oculto ou escondido. Tudo lhe será apresentado. A sua voz, a sua língua como espada afiada. Assim como em Gênesis capítulo 1, vemos que a partir da voz, da ordenança de Deus, tudo é criado. Agora, novamente, tudo lhe é revelado e na sua voz haverá justiça e restauração, proteção e cumprimento das promessas patriarcais na nação de Israel. O 14. E seguiam-nos o exército que há nos céus, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma espada, uma aguda espada, para ferir com ele as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu percebo aqui que o tempo da perspectiva do homem em buscar a santidade, mas também o tempo da misericórdia de Deus em perceber o homem buscando a iniquidade, chega ao fim. Esse momento, ele acontece no Vale do Megido, ele acontece em uma batalha que nós chamamos Amargedon. As nações da terra se reunirão, algumas vão se reunir de forma opositora à nação de Israel, a tudo aquilo que a tudo aquilo contrário a Deus, a pessoa de Jesus, guiados pelo anticristo, orquestrados e também organizados pelo falso profeta, e esses dois exemplares, ou essas duas perspectivas que são a encarnação da pessoa do mal, que é o grande dragão, que orquestram ali, incentivam a grande Babilônia, representando toda essa orquestração, todo esse levante contra e opositor à pessoa de Cristo. Nesse momento, onde os remanescentes eles se encontrarão fugindo da cidade de Israel, fugindo da cidade de Jerusalém, e irão ser, de uma forma milagrosa, resguardados e protegidos quando Cristo tocar a terra. Ele vai fender a terra, e quando ele fender, a terra engolirá os opositores de Israel. Esse momento starta-se o que nós chamamos de milênio, que é o reino de Cristo na terra. Mas isso aqui é um pouquinho mais à frente que a gente vai falar. Esse momento, igreja, é o coroar, é a recompensa que todos nós esperamos. Paulo, ele é bem taxativo quando diz: o pior dos homens é aquele que espera Cristo ou espera suas bênçãos simplesmente para essa vida. E Paulo chega, em algumas traduções, trazem o termo mais miseráveis, ou o mais miserável dos homens. Então, a nossa perspectiva cristã, ela não é temporal, ela é futura. Nós não podemos ser levados por temporalidade, por imediatismo. A nossa perspectiva, ela transcende o tempo, ela transcende as eras, ela transcende a nossa vida.
Não estamos falando aqui em um processo de reencarnação em que o nirvana ele tenta mitigar ou diminuir o nosso karma, em um processo de evolução espiritual. Não, é dado ao homem o viver e o morrer. Somente uma vez. No entanto, nós acreditamos em uma ressurreição, em uma vida pós-morte em Cristo. Nós vamos ressuscitar. Todos ressuscitarão. Alguns para salvação, outros para perdição. A nossa perspectiva, igreja, não pode estar limitada a esta era. Ela precisa ser transcendente, ela precisa ser futura, ela precisa ser em Cristo, em glória. A nossa coroa está em permanecer fiéis até a morte, em permanecer fiéis até a vinda de Cristo, em permanecer fiéis e adentrar as bodas do Cordeiro com Cristo e aguardar a eternidade com o Senhor Jesus e com toda a igreja que ele tem separado. Em uma sociedade imediatista, em uma sociedade em que nós não planejamos o nosso futuro, mas nós planejamos muito mais as nossas finanças, mas nós não planejamos o nosso ser. E muitas vezes só planejamos o nosso ter. A Bíblia nos prepara e nos alerta a planejar o nosso ser e não o nosso ter. Quando nós planejamos o nosso ser, eu entendo que o ser cristão, o ser ético, o ser responsável, o ser testemunhas fiéis de Cristo na terra, ele precisa superar o nosso desejo do ter. Porque se nós estivermos simplesmente preocupados em garantir recompensas na terra, nós iremos e somos fadados a não ter uma eternidade com Cristo. Eu e você, nós precisamos olhar muito além e perceber que por maior a dificuldade que seja, maior dificuldade que estamos passando, existe a eternidade e nós precisamos nos preparar para tal. Igreja, o dia do triunfar do Senhor é o dia da coroação, é o dia de nós sermos guiados por Cristo para julgar todas as nações. Daniel, mas como que isso se dará? As revelações do Senhor, muitas delas estão guardadas para o dia do triunfo do Senhor Jesus. Prepare-se. O dia está chegando. O momento está chegando. As trombetas estão perto de serem tocadas. Como aulas anteriores, e semana passada o Tiago falou sobre o propósito de Deus com Israel. Anteriormente eu falei sobre o aparecimento do anticristo, então assista às aulas anteriores, é muito importante você acompanhar todas as abordagens da lição, estão ótimas essas abordagens. Nós percebemos que o cenário já está sendo criado, as orquestrações, as manobras, os objetivos do anticristo já estão sendo preparados. Além de questões políticas e geográficas, nós temos as questões morais. Na virada do século foi feita uma pesquisa na Europa em que, em alguma das faculdades europeias, perguntaram se o seu pet estiver afogando e do lado alguém próximo de você, um vizinho, um parente, quem você salvaria? Teve X respostas. 10 anos depois fizeram a mesma pesquisa. E os homens, eles preferiram, na sua maioria agora, salvar o pet e deixar o seu vizinho se afogar. Não estou fazendo aqui julgamento de valores, nem a gente querendo diminuir um pet, diminuir um animal. Mas a valorização do homem, a valorização do ser humano e a sua depreciação crônica está sendo cruel. E nós podemos testemunhar isso. Nós podemos ver isso na sociedade. Não estamos mais nos respeitando, nos valorizando e amando-nos uns aos outros. E nós, igreja, precisamos refletir a nossa expressão de amor ao próximo e o que eu estou fazendo. E toda essa diminuição do amor ao próximo culmina
em uma das estratégias do anticristo. Então alertemo-nos e prestemos muita atenção a esses detalhes. A seção número 1 fala o que é o retorno triunfal de Cristo. Primeiro, a última etapa da volta de Jesus, logo depois, a volta gloriosa do Senhor, e por fim, nesse tópico, a volta triunfal com a igreja. Então, o que é o retorno triunfal de Cristo? A segunda vinda de Cristo, nós temos duas fases. A primeira, o arrebatamento da igreja e a permanência da igreja nas bodas do Cordeiro, e a sua segunda fase é a vinda em glória de Cristo, a sua igreja e todos os anjos que estão formando o exército de Cristo. Nesse momento, haverá a proteção dos remanescentes de Israel e a aniquilação dos seus perseguidores, mas ainda não é o julgamento final. Aqui eu tenho as nações que irão entrar no período do milênio e as nações que não entrarão no período do milênio. Quem entrará no período do milênio, que nós percebemos a partir desse momento? Os remanescentes de Israel entrarão no milênio. As nações que não se unirem à perseguição de Israel e os homens que não aceitarem a marca da besta entrarão no milênio. Aqueles que aceitarem a marca da besta, que se orquestrarem contra a nação de Israel, serão exterminados. O milênio, então, é startado. Quem entra nesse período de forma humana e corpórea é os remanescentes de Israel, são as nações que não perseguiram e os homens que não aceitaram a marca da besta. Aqui nações representando pessoas que não aceitaram. Essa população entrará no período do milênio. A igreja fará parte do julgamento dessas nações. Esse período do milênio ainda não é o fim de todas as coisas. Será exterminado o anticristo e o falso profeta, e Satanás será exterminado, não exterminado ainda, será aprisionado e esperará por 1000 anos até que se complete o milênio. Ele será solto por um breve período e, infelizmente, a Bíblia ainda traz que muitos serão enganados lá no final. Então, esse momento de vinda triunfal é em glória. Cristo veio há 2000 anos como homem, andou, comeu, cresceu, foi gestacionado como homem. Agora ele vem no seu esplendor, na sua glória como Deus. É diferente. E junto com ele, todos os anjos que o apoiam no seu exército, que não se rebelaram e se juntaram a Lúcifer, que é a expressão que é Satanás, e a igreja do Senhor que foi resguardada, protegida e chega triunfante com o Senhor Jesus. A segunda parte, propósitos para o retorno triunfal. Primeiro, para salvar Israel. Segundo, para destruir os inimigos. E por fim, nesse tópico, para se cumprirem as profecias. Deus não deixa a sua palavra voltar vazia, ou Deus não deixa a sua palavra não se cumprir. Toda a Bíblia, ela aponta para a pessoa de Cristo, e a pessoa de Cristo é o elemento do cumprimento de todas as profecias bíblicas. Quando Abraão escuta a voz de Deus e lhe é dado uma profecia e uma aliança, Deus está cumprindo com a nação de Israel. Em outros momentos nós já falamos, Israel, ela deixa de ser uma nação independente logo no final do reinado de Salomão. Após esse reinado, acontecem guerras, confrontos internos, Israel nunca se tem uma paz em liderança monárquica. Sempre estava em constante brigas internas. Logo depois vem os períodos dos cativeiros. Deste momento para frente, gente, Israel nunca teve independência. Israel nunca teve autonomia. Ele, em alguns momentos, teve uma limitada autonomia, uma limitada regência, mas nunca mais foi dono do seu próprio nariz. Com o advento do povo grego, do povo romano, isso se potencializa. Israel não é dependente.
independente, ela é totalmente dependente das vontades e dos desdenhos do povo romano. A partir do ano 70, existe uma destruição da nação de Israel. Existe uma destruição do templo na cidade de Jerusalém. E desde esse período até o final da Segunda Guerra Mundial, e eu já falei isso anteriormente, Israel, ele não tem posses, ele não tem terra. É um povo, é uma nação que não cumpre aquilo que é uma figura básica da formação de uma nação, que é um povo economicamente ativo, uma história ou língua ou características culturais comuns e posses e terras e independência. Israel não tem. Mas a aliança do Senhor vai se cumprir. Quantas vezes, irmãos, nós lemos no Antigo Testamento e quantas histórias já no século XX nós vemos de livramentos espirituais e sobrenaturais da nação de Israel. Atentemos muito a perspectiva da proteção de Deus à nação de Israel. E nós vamos ali testemunhar o poder de Deus com essa nação e testemunhar o poder de Deus e vai se cumprir aquilo que ele orienta a igreja. Desde Gênesis até Apocalipse, nós vemos a restauração da adoração a Deus, nós vemos o sacrifício do Cordeiro que realmente tirou o pecado do mundo, nós vemos o caminho para restauração, o caminho para reconstituição e o caminho para salvação de todas as nações. E também a proteção de Israel até o fim de todas as coisas. Então, a vinda em glória do Senhor, ele tem um lugar e tem uma data. Uma data, Daniel? Tem 7 anos depois do reinado do anticristo. E para nós pré-tribulacionistas, 7 anos depois do arrebatamento da igreja. A nação de Israel sabe dessas profecias. O Antigo Testamento ele já relata sobre o salvamento ou o resguardar que a nação de Israel terá nesse momento. Aquele que leu aquilo que os profetas trouxeram à nação de Israel vão interpretar que não é para um lugar nem para o outro. É necessário correr para o Megido, para esperar o restaurar e a batalha do Armagedon. Olha que interessante. O Senhor também já mostrou o caminho, já mostrou a direção e vai cumprir a sua palavra com a nação de Israel. A seção número 3, ou tópico número 3, uma plena intervenção divina. Primeiro, o destino da trindade satânica. Serão mortos e exterminados aquele que enganou o mundo inteiro. Juntamente com o falso profeta, será destruído completamente e inaugurará o lago de fogo e enxofre. Apocalipse 19, versículo 20. Outro ponto que eu quero ler. A encarnação do mal será destruída. Seu profeta também, mas Satanás apenas será preso por 1000 anos. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. E depois, em um tempo de milênio, ele será solto. Outro ponto dentro do terceiro tópico, o julgamento das nações. Eu quero ler essa primeira parte. Após as catástrofes da grande tribulação e da elevada mortalidade da guerra, do Armagedon, as nações sobreviventes serão julgadas pelo Senhor. É necessário reforçar que aqui o julgamento será das nações e não de indivíduos. E por fim, a implantação do reino milenar. Acerca do julgamento das nações, o Senhor segmentou os participantes, as nações, em ovelhas à direita e bodes à esquerda. Em Mateus, segundo escreve Mateus, capítulo 25, versículo 34. Jesus não falava das mansões celestiais, mas do reino dos céus que se iniciaria sobre a terra. Igreja, atentemos ao Senhor. Ele está voltando. É importante nós estudarmos o texto do Apocalipse? Claro. Muito importante. Primeiro ponto. Ele não é um texto pragmático. Ele é um texto que traz simbolismos. E eu preciso de ter chaves hermenêuticas ou chaves de interpretações para
conhecer o real sentido e objetivo do escritor no texto de Apocalipse. Daniel, aonde eu encontro chaves de interpretações, essas conexões hermenêuticas dentro do Gênesis até o livro de Apocalipse? Os profetas maiores, os profetas menores, a história de Israel. Nós vemos que pontos já aconteceram, pontos já estão acontecendo e pontos a acontecer, mas tudo é revelado. Nós não iremos perder, nós não iremos ser perdidos. Nós precisamos ganhar as nossas batalhas, porque o reino dos céus é conquistado à força. E eu preciso acreditar que as revelações do Senhor são genuínas e verdadeiras. Esse é o ponto principal. Acreditar que as revelações que contém na Bíblia Sagrada são o caminho, fazem parte da revelação de Cristo e norteiam nossas decisões e os nossos caminhos. E é importante e necessário entendermos que precisamos prevalecer, precisamos transcender aquilo que é humano, aquilo que é carnal. Igreja, Jesus voltará. Em breve voltará. Irá chamar a sua igreja. E nós precisamos estar com Cristo. O nosso desejo, por mais justificado e por mais sincero e por mais honesto que seja aqui na terra, não pode e não deve superar aquilo que vem do alto, aquilo que vem das regiões celestiais, aquilo que vem da vontade do Senhor, aquilo que vem da glória do Senhor, aquilo que vem do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Essa é a mensagem que eu quero refletir com você, igreja. Não está fácil para nós. Perseguições nas áreas intelectuais, nas áreas sexuais, nas áreas financeiras, catástrofes que nós estamos passando na área de saúde. Tudo isso faz parte da revelação de Deus na terra. Daniel, Deus está fazendo isso? Não. A cobiça do homem, a vaidade do homem, a consequência das escolhas dos homens é que estão formando todo esse cenário, todo esse enredo, que é o fim de todas as coisas. O que o Senhor fez e faz é apresentar para nós e revelar a sua palavra, que é justa, verdadeira. E como nós dissemos, vai ser como espada aguda. Assim como no começo, pela palavra de Deus, todas as coisas se fizeram. Agora em Apocalipse, pela palavra do Senhor, todas as coisas se concretizarão e se completarão. Então, um grande abraço, parabéns à DMPTV, parabéns toda a equipe. Nós tivemos um atraso aí na gravação desse vídeo, eu peço desculpas a vocês e aguardem que vem muita coisa bacana até o final do ano. Já estamos na lição 9. Daqui a pouco nós já estamos terminando essa lição, então acompanhe, assista e reveja. Muito obrigado pela participação, obrigado por me escutar até esse momento e me assistir, e obrigado à coordenação, diretoria da EBD e também à nossa Igreja Assembleia de Deus Missão aos Povos. Grande abraço, até a próxima.